Na página 123 do material didático, a gente chega no tópico aqui do 4-11, que são circuitos grampeadores. Nós vimos no tópico anterior circuitos, né? Tudo usando diodo, né? Estamos vendo a aplicação de diodo, mas circuitos ceifadores, né? A gente ceifar, né? Só que agora aqui é uma outra aplicação. Eles são chamados circuitos grampeadores. Qual é a ideia do circuito grampeador? Aqui está uma caixinha, né, representando um grampeador positivo. O que acontece? Eu tenho um sinal de entrada, vamos supor que ele é totalmente simétrico, é alternado aqui. O que o circuito grampeador positivo faz? Ele desloca, né, como se deslocasse o zero aqui, ele faz um offset, né, para que todo o sinal que estava na entrada ele passe, mas deslocando o zero, criando um offset. Se ele é positivo, ele vai ficar totalmente deslocado para o sinal ser positivo. Se for negativo, né, mostrar que ele passa totalmente, vai ser totalmente para baixo, ok? Bom, esse é o conceito. Então, na verdade, conceitualmente é a mesma coisa de que se eu pegar essa tensão alternada aqui, se internamente dentro dessa caixa fosse isso, né? Esse sinal que está entrando, mas insere aqui uma tensão, uma fonte de corrente contínua, cujo valor dele é o valor de pico, então, obviamente, que eu vou deslocar o zero, né? Então vai ficar desse formato mesmo, ok? Mas só que ele não usa, né? Ele não usa uma fonte. Ele trabalha, é isso. Essa é a configuração de um grampeador positivo. Olha só, eu tenho aqui a minha fonte de entrada, eu uso um capacitor, eu uso um diodo, né? Pode ver que nessa configuração assim, desse jeito, ele vai ser um grampeador positivo. E a carga. Então olha o efeito que ele faz aqui, né? Ele deslocou. Aí nós veremos isso, eu vou explicar isso melhor no LT Spice, como que ele faz isso, ok? Só tem uma regra na configuração que ele passa aqui no conteúdo, ele fala assim que para você, né, para a gente polarizar, para a gente dimensionar aqui os elementos do capacitor e o resistor, né, de carga, para ser um grampeador ideal, quando eu tenho um circuito RC, né, então o R vezes o C é uma constante, é o tal, que a gente viu isso lá em eletrônica 1. Então esse valor tem que ser muito maior, né, esse tempo tem que ser muito maior do que o período do sinal, ok? Então, no mínimo, aí muito maior, normalmente é 100 vezes maior, tá? O que ele fala aqui, ó, muito maior como pelo menos 100 vezes, tá? Então quer dizer que a forma de onda de entrada ela é 100 vezes mais rápida do que a constante, né? Ok? Esse é o que ele pede para ser idealmente aí a configuração ser ideal. Então vamos lá, vamos entender isso melhor aqui no LT Spice. A parte de um grampeador positivo, o conceito aqui, ó. Olha só. Lá, o conceito dele é como se a gente tivesse uma fonte aqui, né? Ok? Então, devido eu ter o capacitor aqui, é a mesma configuração que a gente vai ver depois. Só que é uma fonte. Então, aqui é uma onda senoidal que ela tem uma tensão de pico de 10 volts. Mas em série eu tenho uma fonte de corrente contínua de 10 volts. Ok? Então, você pode imaginar que no momento que está zero aqui, a senoide está zero, então aqui eu tenho zero, né? Então aqui, olha, qual é a tensão que eu estou aplicando aqui nesse sinal? Então seria 10 volts, aqui mais zero, né? No momento que inicia o semiciclo positivo, certo? Então você vê, já deslocou o zero, né? E aí a gente vai ver agora melhor na simulação. Então eu quero explicar aqui para vocês simulando que fica bem mais fácil. Então vamos pegar aqui a tensão de entrada, o AC. Vou criar aqui um painel e vou colocar aqui a minha tensão na carga. Observe que está deslocado, né? O zero está aqui embaixo, olha só o zero. Ela deslocou totalmente, né? Ela fez um grampo, né? Grampeou a parte positiva, um grampeador positivo, passou só o positivo, deslocou lá. Toda a variação da entrada está sendo do eixo acima do zero, sendo positivo. Então aquilo que eu disse para vocês, vamos pegar aqui, ó, o traço e levar no momento zero, no momento que começa zero. Qual é a minha tensão que eu tenho na carga? A da bateria, né? Que 0 mais 10 eu tenho 10 aqui. E aí, quando a bateria começar a fonte de entrada começar a subir o potencial, a bateria é fixa, então qualquer coisa que aumenta aqui está aumentando aqui em cima, porque é 10 mais o momento que está aqui, né? Se aqui está 3 volts, então agora é 13. E aí vai, né? Então você vai indo, olha, até o máximo. Quando tiver no 10, soma a fonte mais o pico lá, então 10 é 20.
né? Então fica óbvio para você ver. Então quando eu tenho potencial negativo aqui, ok? A minha fonte ainda, ela é 10, né? Quando eu tenho potencial negativo, ela vai subtraindo, mas o máximo que posso chegar é menos 10 aqui, e eu tenho 10 da fonte. Então isso aqui é zero, então jamais eu tenho sinal abaixo de zero, certo? Então por isso que grampeia. Esse é o conceito, ok? Só que não é o circuito ideal, ele não é. Só que isso aqui é só para conceito. A gente vai usar um capacitor aqui. Só que essa que é a ideia. Um capacitor, ele é um acumulador de carga, né? Uma bateria também, né? Uma fonte aqui. Então se eu colocar uma capacitância, né, na qual essa resistência vezes essa capacitância vai dar um tempo bem mais lento, né? Se fosse uma descarga bem mais lenta do que a velocidade que varia esse sinal, então na verdade eu vou simular como se fosse uma fonte aqui, né? Você vai ver que agora o que vai acontecer. Então vamos trocar o circuito para a gente ver ele um grampeador mesmo real agora. Então eu tenho aqui um grampeador, deixa eu ver aqui. Ok, grampeador positivo. Então eu substituí a fonte lá de corrente contínua por um capacitor. O valor do capacitor aqui, eu coloquei só como se fosse uma variável, né? Então o valor de capacitância e o resistor eu deixei em valor, se eu quiser alterar fica fácil. Mas sim, nesse projeto o valor da resistência é 10K e o valor do capacitor é 10 micro, ok? Então a minha frequência de entrada é 1000 Hz. Então vamos fazer o cálculo sobre o que é ideal, né? Que o meu tal seja 100 vezes mais lento, né, do que a velocidade do que é o período do ciclo ali da entrada. Então o que acontece? Eu tenho aqui 10K, vou calcular o RC aqui o tal 10K, e eu tenho 10 micro capacitor, micro a menos 6. Faço vezes, esse é o tempo, olha lá, ok? 0.1 segundo, ok? Só que se eu pegar a minha frequência de entrada, fazer um inverso, esse é o tempo. Se eu dividir lá o meu tal por esse tempo da forma de onda, do período, ó, é 100 vezes, né? Então a forma aqui, a descarga é 100 vezes mais lenta, né? Então isso aqui é 100 vezes mais rápido a variação aqui da entrada. Então, qual é a ideia aqui? Quando eu tenho um semiciclo positivo aqui, ok? Certo? Pode ver que no grampeador positivo, esse diodo vai estar polarizado reversamente no semiciclo positivo, ok? Então, o que acontece? Ele vai tentar fazer uma carga através do RC aqui. Só que essa carga é muito lenta em relação à variação aqui. Então quase nada acontece, é como se fosse um curto, né? Como esse capacitor aqui, esse RC tem um tempo de carga lento, e aqui é muito mais rápido, só que varia muito mais rápido, só que é um curto inicial, ok? Isso aqui não faz nada inicialmente, a gente vai ver isso na forma de onda. Quando aqui vai para o semiciclo negativo, né, o que acontece? O diodo vai estar polarizado diretamente assim, né, porque aqui vai estar o menor potencial e aqui é o maior potencial. Só que agora o RB, né, a resistência que está com o capacitor, ela é muito pequena, é o RB do diodo lá, certo? É a resistência de corpo. Muito pequeno, então isso aqui carrega rápido. Então nesse semiciclo, quando aqui é negativo, ele se carrega carregando positivo desse lado, né? Porque o zero vai ter maior potencial, então positivo. Então o capacitor acaba se carregando rapidamente quando aqui é semiciclo negativo, ele se carrega. Depois ele não descarrega mais, porque se ele se carregou, né? E ele tem um tal lento, é um tal bem mais lento do que a variação, pode ver que ele vai ficar sempre carregado. Então é como se eu tivesse uma bateria aqui sempre, definitivamente. É só meio semiciclo que ele faz essa jogada até eu começar a carregar. Então vamos ver isso funcionando, né? Então eu mostro para vocês aqui a mesma variação, a mesma fonte do que o caso anterior. Agora vamos pegar aqui o potencial. E agora eu vou mostrar para vocês, ó, estou prestando atenção na carga, certo? Então o que acontece? Olha, eu vou pegar aqui, vou abrir mais uma aqui para a gente mostrar a tensão no capacitor. Olha, vou pegar aqui, ó, tensão no capacitor para a gente ver isso. Olha só, começando lá a análise lá em cima no início. Como eu falei para vocês, no semiciclo quando é positivo, o que acontece? O diodo está polado reversamente. Olha o capacitor. Ele fica descarregado ainda, ele nem carrega, porque isso aqui é muito rápido.
o tal ali é muito lento, então é como se fosse um curto, olha lá, é 0, ok? Tá 0. O que acontece? Ó, começou o semiciclo negativo, já esse diodo vai estar polarizado, diretamente assim, olha, certo? Né, circulando dessa forma. O que acontece com o capacitor? Olha lá, o capacitor começa a se carregar. Olha ele se carregando, ok? Se carregando. Então, olha, ele se carrega rapidamente através da resistência de corpo do diodo, que é bem baixa. Só que depois aí volta, daqui a pouco volta assim, olha, ele se carrega, aí o potencial está diminuindo, mas a descarga do capacitor seria muito lenta, ele não descarregando, ele fica carregado lá o potencial, certo? Aí começa a ser o potencial positivo de novo na entrada, aí, olha, o que acontece? Ele vai se somando, né? Ele vai se somando novamente, olha lá, ele vai fazendo a mesma variação que está tendo na entrada, ele está tendo agora, né, com aquele offset que é a carga do capacitor, que ficou, o offset do capacitor, a carga do capacitor, olha lá, ficou com 10 volts, né, olha lá. É a mesma coisa agora, eu só substituí, né, aquela fonte que eu tinha, de corrente por um capacitor. Então, a jogada é ter um capacitor e um resistor ali que tenha um tal, que você calcula um tal bem mais lento, né? 100 vezes maior que o período, no qual esse capacitor vai se carregar quando o diodo se polariza reversamente ali, né? Diretamente, desculpe, pelo semiciclo negativo, e a resistência de corpo do diodo é bem pequena, então ele se carrega rápido. Quando ele se carrega, depois ele não descarrega mais, porque a carga dele, depois pelo RC, é muito lenta, né? Ok? Então fica como se fosse uma bateria já instalado em definitivo. Essa é a jogada. Depois qualquer variação eu tenho em cima já de um offset de 10 volts, que é o capacitor se mantendo carregado. Olha só, o capacitor fica o tempo todo carregado, ok? Então esse é assim que funciona. Esse é o princípio dele, do grampeador aqui positivo. O negativo é a mesma coisa, né? Só vai acontecer ao contrário, porque ele vai estar invertido, vai acontecer ao contrário, mas é a mesma coisa, né? Se a gente reverter aqui, se a gente só tirar aqui, olha, tirar o diodo, deixa eu só arrumar aqui rapidamente, deixa eu tirar o diodo aqui, vou dar um Ctrl R, vou reverter ele, voltar, vou rodar, né, nas mesmas condições e vou fazer a entrada, certo? Vou abrir só um plot aqui para vocês verem a de saída. Então, ó, o zero aqui agora grampeou, né? Grampeou a parte negativa, né? Então ele só aparece do zero, ele só aparece o 0,7, né? Depende da tensão lá de polarização do diodo, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, só o 0, ó lá, 0,7 que fica no diodo quando ele está conduzindo lá, certo? Quando ele está mantendo sempre, quando ele fica diretamente lá no semiciclo negativo, ele fica diretamente polarizado sempre. Aqui no semiciclo positivo agora ele vai estar polarizado, porque ele é um grampeador negativo, então ele sempre fica mantendo a carga, ele sempre carrega o capacitor ali, né? E depois o capacitor, a carga é lenta, ele não consegue, né, descarregar tão rápido, então o capacitor fica sempre mantendo a carga no nível de offset, né? Na polarizado, conforme se for grampeador positivo, né? E se for negativo é a mesma jogada. Então é assim que funciona o circuito grampeador, ok? Espero que vocês tenham entendido, agradeço, obrigado.